Fala meu querido, fala minha querida, tudo bem pessoal? Então, gente, hoje eu dou início a uma série de aulas para você que está aí se preparando para o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, tá? Você viu que a banca que vai fazer o concurso é a FGV. Então hoje eu trago para vocês umas questões, eu vou comentar para que vocês vejam como o conteúdo que está sendo cobrado lá no edital pode ser cobrado de vocês, tá bom? Então antes da gente iniciar essa aula, deixa eu pedir uma coisa a vocês. Se inscrevam no canal, dá um like nesse vídeo agora e ativa o sininho para receber notificações dos vídeos novos. Eu estou preparando uma série de aulas para vocês, tá? Que eu quero ver todo mundo aprovado. Galera aí que está se preparando para o concurso, não esqueçam de se preparar para o TAF também, tá? Então vamos lá, pessoal. Aqui você tem o seguinte, ó. A primeira questão diz assim. Foi uma questão aí da FGV, tá? Analista legislativa, e ele diz que as equações x² menos 4x mais 3 igual a 0 e x² mais x mais m igual a 0 tem uma raiz em comum. A soma dos possíveis valores de m vai ser quanto? Então, o que vai acontecer aqui? Perceba que você tem duas equações. Primeira equação aí, ó. Primeira equação. Você tem a equação x² menos, né? Menos 4x. Eu ia botar um mais aqui, mas é menos. Menos 4x. Mais 3 igual a 0. E você tem a equação x² mais x mais m igual a 0. Então aqui eu vou chamar essa primeira equação de 1 e essa aqui de 2. Vamos resolver a primeira equação, tá? A primeira equação aí, perceba que é uma equação de segundo grau, logo o coeficiente A é 1, o coeficiente B é menos 4 e o coeficiente C é 3. Para aquela galera que não lembra o que é uma equação de segundo grau, é uma equação que é escrita na forma ax² mais bx mais c igual a 0, onde esse a tem que ser diferente de 0, tá? Porque se for igual a 0, não é uma equação do segundo grau. Então vamos lá, resolver essa questão, essa equação aqui, tá? Para calcular o delta, lembre que delta é b² menos 4ac. Então, delta vai ficar quanto? Vai ficar menos 4² menos 4 vezes 1 vezes 3. Então, você tem o delta igual a quanto? Né? Menos 4² dá 16, menos 12. Logo, esse delta dá 4. E aí, depois que você calcula o delta, você pode jogar na fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara é qual, né? É x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, sobre 2 vezes a. Então, substituindo os valores aí, você tem x igual a menos b, o b aqui é negativo, quando vem aqui para a fórmula de Bhaskara, vai ficar positivo. Mais ou menos raiz quadrada do delta, ó. Raiz quadrada de 4 é 2, dividido por quanto? Por 2. Então, você vai ter o x1, né, o x', igual a 4 menos 2 sobre 2. 4 menos 2 no numerador dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. E o x duas linhas vai ficar quanto? 4 mais 2 sobre 2, isso dá 3. Então o que vai acontecer aí? Como ele está dizendo que essas equações possuem raízes em comum, né? Tem uma raiz em comum, e eu encontrei duas raízes para a primeira equação, x igual a 3 e x igual a 1, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir o valor de x em para cada um desses valores que eu encontrei, ó. Então vamos lá, acompanha comigo agora, ó. Então lembra, a equação que eu vou estar trabalhando agora é essa daqui, tá? Essa segunda. A gente já resolveu a primeira, então eu vou ter x² mais x mais m igual a 0. Lembra que para essa primeira equação, as raízes delas são quais, né? A solução dessa equação é 1 e
3. Então eu vou fazer o seguinte. Para x igual a 1, o nosso m vai ser quanto? O que é a raiz de uma equação, pessoal? Lembra, a raiz de uma equação é o valor da incógnita que vai tornar a equação verdadeira. Se você tem uma equação do tipo x mais 1 igual a 2, você tem um valor desconhecido que somado a 1 está dando 2. Obviamente esse valor desconhecido só pode ser quanto? 1. Raiz de equação, o conceito é o mesmo para qualquer equação. Só que na equação de segundo grau você tem duas, né? Você pode ter até duas, não que necessariamente você vai ter duas. Então aqui eu vou substituir x por 1, vai ficar 1 ao quadrado mais 1 mais o m igual a 0. 1 ao quadrado dá 1, somando com esse 1 você chega a 2, mais m igual a 0, joga o 2 para lá, né? Trocando o sinal, você chega a m igual a menos 2. E agora o que você vai fazer? Ó? Você vai substituir para x igual a 3. Para x igual a 3, você vai ter 3 ao quadrado, mais 3, mais m, tudo igual a quanto? Tudo igual a 0. 3 ao quadrado dá 9, né? 9 com 3 dá 12, mais m, tudo igual a 0. Então m vai ser menos 12. Então você tem um m igual a menos 2 e um m igual a menos 12. Como ele quer saber a soma dos possíveis valores de m, tá? Ora m vai ser menos 2 ou m vai ser menos 12. Então se eu somar menos 2 com menos 12, você chega a quanto? A menos 14. Gabarito letra E. Show de bola? Então perceba que essa questão aqui envolve o conceito de equação de segundo grau. Ele fala que as duas equações possuem uma raiz em comum, não especifica qual é. Então ele quer saber o possível valor da soma dos m's que você vai encontrar. Ora você encontrou m igual a menos 2 para x igual a 1, e depois você encontrou m igual a menos 12 para x igual a 3. Então o possível valor de soma é menos 14. Vamos para essa questãozinha aqui também, ó. Você tem aí, se 100 elevado a 2x vezes 1000 elevado a 3x é igual a 100 elevado a 4, então o valor de x vai ser quanto? Então o que é que você tem que lembrar para resolver essa questão aqui, pessoal? Ó, primeiro, você está trabalhando com uma equação onde a incógnita da equação aparece no expoente. E quando isso acontece, você está trabalhando aqui, ó, com uma equação exponencial. E como é que você resolve uma equação exponencial? Ó, uma equação exponencial você resolve utilizando, obviamente, técnicas de potenciação. Aqui, eu vou deixar aqui em cima o cardzinho para que vocês acessem. Existe uma aula aqui no meu canal de potenciação. Eu vou deixar aqui em cima, clica aí para que você lembre dessas propriedades. E aí o que vai acontecer? Uma equação exponencial você tem algo desse tipo, a elevado a x igual a elevado a y. Você precisa de alguma maneira, a partir das técnicas de potenciação, igualar essas duas bases. Quando você iguala essas bases, você vai igualar os expoentes. Então é assim que nós resolvemos uma equação exponencial. E aí aqui você tem uma equação onde você tem 100 elevado a 2x vezes 1000 elevado a 3x igual a 100 elevado a 4. O que é que você vai ter que fazer aqui, ó? Lembra que 100, esse 100 aqui, o bom é que é tudo na base 10, né? Eu posso escrever 100 mil, 10 mil, 100 mil, milhão, como uma potência de 10. Então o que é que vai acontecer aqui, ó? Esse 100 eu vou escrever como 10 ao quadrado, isso tudo elevado a quem? A 2x. Vezes quem? O 1000 eu vou escrever como 10 elevado ao cubo, elevado a 3x, tudo igual a 10 ao quadrado elevado a 4. E aí o que acontece aqui, ó? Quando você tem uma potência de uma potência, o que você pode fazer? Você pode multiplicar esses expoentes. Então isso fica
elevado a m vezes n. E é o que eu vou fazer aqui, ó. Você tem uma potência de uma potência. Esses 2 vezes 2 aqui, você chega a 10 elevado a quanto? A 4x. Vezes quem? Vezes 10 elevado a 9x. Tudo igual a 10 elevado a quem? A 8. E aí você tem no primeiro membro uma multiplicação de potências de bases iguais. Lembra, quando você tem uma multiplicação de potências de bases iguais, você pode conservar a base e somar esses expoentes. E é o que eu vou fazer aqui, ó. Isso eu vou ter 10, repito, a base que é 10, e somo 4x mais 9x, tudo igual a 10 elevado a 8. 4x mais 9x lá no expoente, você chega a 13x, tudo igual a 10 elevado a 8. Pronto. Igualei as bases, ó, como eu disse no começo. Bases iguais, você iguala os expoentes. Então 13x igual a 8. Passo 13 dividindo, você chega a x igual a 8 sobre 13. Resolvida a questão. Gabarito letra D. Bote isso na cabeça, pessoal, ó. Olhou a questão, viu que existe uma potência, viu que existe uma incógnita no expoente, pensa logo em equação exponencial. Tá certo? Então, a técnica, o que você tem que utilizar para resolver a equação exponencial, perceba aqui, ó, usei técnicas de potenciação. Então é assim que a gente vai ter que resolver a questão. Olha essa questão aí, ó. A questão diz assim, né? A questão também da FGV, da Prefeitura de Paulina, lá em São Paulo. Questão que foi de uma prova de professor, né? Inclusive professor de matemática. Fala o seguinte: considere as grandezas x e y e o conjunto de valores correspondentes das mesmas na tabela seguinte. Então você tem valores para x e y, né? Baseado nos valores apresentados, o modelo funcional que descreve a relação entre as grandezas x e y é qual? Então, pessoal, aqui você tem, quando a gente fala em modelo funcional, você está trabalhando, obviamente, com um conceito de função, né? Quando eu digo função, você lembra que é uma relação entre dois conjuntos, onde cada elemento de um conjunto vai se ligar a outro. Mas aqui eu posso explicar a vocês, eu posso explicar a questão de função nesse probleminha aqui como uma relação entre grandezas, tá certo? Função nada mais é do que isso, né? Por exemplo, eu posso pensar numa função que envolve a quantidade de combustíveis e o valor pago. Quanto mais combustíveis quanto mais litros de gasolina eu boto no meu carro, mais eu vou pagar. Então aí você está trabalhando com grandezas que se relacionam de forma direta. Quanto mais uma cresce, mais a outra vai crescer. Posso ter também grandezas que são inversamente proporcionais. Por exemplo, uma obra e o número de operários. Uma obra eu estou falando no tempo de obra, né? Quanto mais operários eu tenho trabalhando, considerando que todos trabalham no mesmo ritmo, o tempo de obra vai diminuir. Só que aqui você tem uma relação funcional. Perceba que a relação funcional é y em função de quem? De x. E aí você tem uma tabelinha aí, ó, quando x é menos 1, y é 0. Quando x é 0, o y é 1. Quando x é 1, o y é 2. Quando x é 2, o y é 9. Quando x é 3, o y é 28. Perceba que em função do x, o y vai crescendo aí. Então a melhor forma de você resolver essa questão aqui é você testando cada alternativa dessa. Tá? Perceba que a primeira, se você pega a primeira, ó, letra A você tem y igual a x mais 1. Quando o x for menos 1, o y dá 0, né? Quando o x é 0, o y dá 1. Aí você diz, opa, tá ficando um negócio bonito. Mas quando você chega na terceira, ó, quando o x é 1, o y é 2. Só que quando você chega nesse penúltimo item aqui, não vai dar certo. Porque, ó, o x vai ser quanto? 2. 2 mais 1 dá quanto? Dá 3 e não dá 9. Beleza? Então aqui você não tem essa relação funcional. Na realidade aqui você tem na letra A uma função do primeiro grau. Tá? A função do primeiro grau é muito fácil de se ver, porque aí você tem, em algumas situações, crescimentos
proporcionais. Perceba que, vamos pegar essa letra D, quando x, a letra D diz que é x ao cubo mais 1. Então aqui o que é que vai acontecer? Quando o x for menos 1, o y vai ser 0. Ó, menos 1 ao cubo, lembra que toda vez que você tem menos 1 elevado a um expoente ímpar, isso vai dar menos 1, né? Se for expoente par, isso dá 1. Então fica menos 1 mais 1, que de fato dá 0. Quando x for 0, você vai ter 0 ao cubo mais 1. 0 ao cubo dá 0, mais 1 dá 1. Quando x for 1, você vai ter 1 ao cubo mais 1, que de fato dá 2. Quando y for 2, 2 ao cubo mais 1, 2 ao cubo mais 1 dá 8, mais 1, 9. Quando o x for 3, 3 ao cubo mais 1, né? 3 ao cubo dá 27. 27 mais 1, de fato, dá 28. Então, a relação entre x e y nesse problema é uma relação cujo gabarito é a letra D. Tá certo? Então, questões desse tipo aqui, pessoal, não tem para onde fugir, não. Você tem que fazer por aquilo que a gente chama de tentativa e erro. É assim mesmo que você vai fazer. Claro, se for uma função de primeiro, se a questão especificar que é uma função de primeiro grau, né? Você lembra que a função de primeiro grau é ax mais b. E aí, com 2 pontos, tá? Você consegue achar a função relacionada, tá? A de segundo grau também. Olha essa questãozinha aqui, ele diz assim, né? Uma questão aí de 2018, ele fala que em sua empresa, quando o Hugo trabalha além do tempo regulamentar, esse tempo extra é computado e acumulado em minutos. No final do mês, somente os números inteiros de horas extras trabalhadas são pagos na razão de R$ 54,00 por hora. No mês de maio, Hugo trabalhou, além do tempo regulamentar, 500 minutos. O valor que Hugo recebeu a mais pelas horas extras é de quanto? Então, pessoal, aqui, o que é que você vai ter que fazer? Ó? Neste caso, ele trabalhou aí 500 minutos a mais. E aí ele recebe as horas extras, tá? Você pega a parte inteira das horas e multiplica por quanto? Por R$ 54,00 a hora. Só que você tem o tempo em minutos. Bem, se você quer transformar em de minutos para hora, você divide por 60. 500 dividido por 60, você chega a 8, né? 8 vezes 60, você chega a 480 e sobra quanto? Sobra 20. Isso quer dizer o quê? Que ele trabalhou, além do tempo regulamentar dele, 8 horas e 20 minutos a mais. Só que a questão diz que, para fins de cálculo, o tempo que é considerado é a parte inteira, ou seja, 8 horas. Só que 8 horas, a cada hora é R$ 54,00, 8 vezes 54, você chega a um valor de R$ 432,00 que foi pago a mais para ele. Tranquilo demais nessa questão? Vamos para essa questão 5 agora. Ó, essa questão também é uma questão que envolve equação do segundo grau, que aí ele chama de equação quadrática, tá? Mas saiba que toda vez que está falando de equação quadrática e equação de segundo grau, é o mesmo tipo de equação que você tem. E aí ele continua dizendo aí, né? Ele diz assim: uma das raízes da equação quadrática x² mais 2x menos 4 igual a 0 é um número real compreendido entre 1 e 2. A outra raiz dessa equação é um número real compreendido entre... Então perceba que aqui, pessoal, ele não dá o valor exato da raiz. Ele diz que a raiz mora no intervalo aí, né? No caso, entre 1 e 2. Então, você tem uma primeira raiz dessa equação que reside nesse intervalo. Então, vou dizer aí que a primeira raiz pertence ao intervalo 1 e 2. A segunda raiz vai pertencer a qual intervalo, né? Pertencer a qual intervalo? Então vamos lá, vamos resolver essa equação. Eu tenho aí, ó,
A equação é x ao quadrado mais 2x menos 4 igual a 0. Então você tem aqui a igual a 1, b igual a 2 e c igual a menos 4. Vamos ao delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Então delta vai ficar quanto? 2a ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. Logo, delta vai dar 4 menos 16, não é isso? Aliás, aqui é menos 4, desculpa. Então vai dar mais 16. Então delta vai dar 20. Tá? Se delta fosse negativo, não teria raiz real. Tá bom? Então, ó, perceba que aqui o c é menos 4. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir esses valores na fórmula de Bhaskara. X é igual a quanto? É igual a menos b menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 20 dividido por quanto? Por 2 vezes a. Só que a é 1, então 2 vezes 1 dá 2. Repara o que eu vou fazer aqui, ó. 20 eu posso enxergar como raiz de 4 vezes 5. Raiz de 4 vezes 5, pessoal, 4 tem raiz exata, então fica 2 raiz de quanto? De 5. Então o que é que vai acontecer aqui, ó? Eu vou escrever esse x como menos 2, mais ou menos 2 raiz de 5 sobre 2. Aqui no numerador eu vou botar 2 em evidência, tá? Vai ficar x igual a 2, que multiplica quem? Menos 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Então x vai ser igual a quanto? Igual a menos 1 mais ou menos raiz de 5. Porque aí eu cancelo esse 2 com esse 2. Isso quer dizer o quê? Que x' é menos 1 menos raiz de 5. E x duas linhas é menos 1 mais raiz de 5. Ou seja, raízes conjugadas, né? Bem, considerando aí que raiz de 5 não é raiz exata, obviamente, mas o valor mais aproximado dela é 2,23, tá certo? Menos 1 menos 2,23, você chega a x' aproximadamente, né? Igual a menos 3,23. E o x duas linhas, menos 1 mais 2,23, você chega a quanto? A 1,23. Ele diz que a primeira raiz, essa daqui, ó. Essa primeira raiz aqui, ela pertence de fato ao intervalo 1 e 2. 1,23 está entre 1 e 2. Essa primeira raiz aqui, ela pertence a qual intervalo? Ela está entre... Ó, descobrimos que a segunda raiz, né? Ela reside no intervalo entre 1 e 2. E essa primeira aqui, ela está entre qual intervalo, né? Menos 3,23 está entre menos 4 e menos 3, né? Basta pensar na reta. Você sabe que a reta dos inteiros, né? Você tem aqui 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Essa raiz vai estar aqui, ó, entre esse intervalo, entre menos 3 e 4. Beleza, pessoal? Então, gente, ó, essa é a nossa primeira aula para você que está aí se preparando para o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Não esquece de se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo, tá certo? Ativa o sino para receber as notificações de vídeos novos. Eu trouxe hoje, tem um item do edital aí de vocês que fala em equações, tá? E aí equações ele deixa muito vago, ele não especifica se é equação do primeiro grau, segundo, terceiro. Então vocês vão ver que eu tenho vários tipos de equações que eu posso, que a banca pode cobrar de você. Você tem a equação do primeiro grau, segunda, exponencial, você tem equações logarítmicas, modulares, enfim. É bastante abrangente esse conceito de equação. Então aqui eu trouxe para vocês, em termos gerais, algumas questões que vocês podem se deparar no dia da prova, tá certo? Não esquece que a gente vai fazer uma série de aulas para que você consiga a sua aprovação, pessoal. Então é isso. Quero deixar um abraço para vocês e até a próxima aula.